Tá no ar, chegou a vez. É o Pintando Negócios outra vez. Boa noite a todos, mais um episódio do podcast Pintando Negócios, toda quarta-feira às 20 horas no YouTube. Hoje eu tô feliz pra caramba, porque além de estar com meu sócio, meu mentor, meu parceiro comercial de vida, ao meu lado eu tenho um convidado muito especial. Boa noite, senhor Marcelo Marques. Tudo bem aí, chefão? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana. Chegou o dia que a gente queria tanto poder bater um papo de alto nível com um conhecedor fantástico desse mercado. Sim, eu assisti um episódio do nosso amigo Wendel Lazotti, um abraço Wendel, quando fez um bate-papo com ele, e desde então te falei, eu vou trazer o Douglas, aí o Instagram, te vira amigo das pessoas pelo Instagram, incrível, né? E tem que conhecer pessoalmente, né? Aí eu fiz o convite pra ele na cara dura e ele topou de prontidão, assim. Que bom. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, né? Fico muito feliz com o convite, já sigo vocês, já acompanho, e ficava torcendo para receber um convite. E quando eu fui ver lá nas minhas mensagens no Instagram, que eu não uso muito, tava lá uma mensagem, já vai fazer um tempo. Eu falei, meu Deus, tomara que dê tempo ainda, né? Pedi desculpa a demora em aceitar, a responder. Obrigado pelo convite, uma oportunidade para responder dúvidas de todo mundo, mostrar a minha visão um pouco diferente de tudo que acredito que o programa já mostrou. Quero mostrar realmente que há espaço para muita coisa ainda e coisas bastante diferentes, bastante criativas e que vai ajudar todo o mercado, não só o pintor, mas como os lojistas, a indústria também. Então, eu falo muito isso, Douglas. O nosso podcast ele é muito baseado na questão comercial, atendimento, negócios, né? E eu acho que chegou a hora, a gente já vem conversando, eu e o Márcio, sobre isso, do lojista participar mais desse mundo, né? Porque a gente tem a fábrica e a gente tem o pintor. E a gente tem que abraçar muito mais o lojista, o balconista, eles entenderem toda a questão do movimento. Acho que hoje vai ser um dia fantástico para que todo mundo consiga entender qual é o propósito de tudo isso, né? Perfeito. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o nosso apoiador, Tintas Brasília, que acreditou no projeto, está nos apoiando. Muito obrigado, dona Margarete. Muito obrigado, Tintas Brasília. Tintas Brasília, um novo olhar para quem quer inovar. E também somos agora participantes do movimento junto com mais uma empresa ali que está apoiando Brasília os pintores. Está apoiando o movimento Sim. agora, fantástico. Amanhã sai a matéria na nossa revista BRAP, comentando sobre a parceria com a Brasília. Então, a gente amanhã vai anunciar oficialmente Olha que nas legal, nossas hein? páginas. Que Pô, top, legal. que top. Aqui que em top. primeira mão, pessoal. Olha o spoiler. Hoje a gente vê, Douglas, existe duas partes do movimento. A primeira fase e a segunda fase, que é essa que nós estamos vivendo. Quando você assumiu e que você falou assim, vamos reorganizar, vamos fazer, porque é normal, toda transição tem isso. Quando você fez isso, vocês imaginavam que vocês estariam aqui onde vocês estão hoje? Já me fizeram essa pergunta, foi inclusive o André Nogueira, que estava na Qualivinil, Sim. meu amigo, gente boa, e parece arrogante, mas eu falei, cara, sempre imaginamos, a gente sempre sonhou isso, porque foi um sonho baseado em realidade. A gente via vários tipos de movimento político, movimento de tudo que é tipo. Inclusive, por exemplo, eu já fui de torcida organizada, considerava também um certo movimento, que é os Gaviões, lealdade, humildade, procedimento. Já fui próximo ao MTST, família, sou apaixonado por uma família que é ligada a eles. Então, eu vivi movimento, eu vivi em associação. Então, a gente viu algo em comum que dava certo, estudo e trabalho. Se todo mundo estudar e trabalhar, dá certo. E indústria, empresa, lojista. Então, a gente focou nisso. E aí, a gente deixou polêmica de lado. Então, só que é lento, né? É um trabalho de base, onde você forma cultura, onde você forma imaginário, onde você forma informação. Então, você cria coisas que nunca existiu. Então, a gente focou 3 coisas baseadas no estudo e trabalho, mas na forma de atuação. Multiplicar o que existe, pega o que o mercado já faz e multiplica. Então, eu não preciso criar algo novo. Já muita coisa que já existe precisa de espaço para chegar mais longe.
2, a gente melhorar o que pode. Eu com contato, seu contato com o seu contato, eu posso ligar para vocês da Brasília ou do podcast, falar, pô, vocês poderiam melhorar ali, vocês poderiam melhorar lá. Então a gente melhora o que pode e cria algo que nunca existiu. Então, por exemplo, eu vou vir com várias ideias aqui que a gente pode fazer, inclusive com vocês, com a Brasília, coisas novas. Então, não tem como dar errado estudar, trabalhar, multiplicar o que existe, melhorar o que pode e criar o que nunca existiu, vai dar certo. Só precisa de tempo. E isso não dá like, não dá dinheiro, mas precisa. Então a gente falou, cara, não tem como dar errado. Só ter paciência e focar nisso e a gente vai chegar lá. Tanto que na reunião, quando eu fiz com você lá, eu comentei, cara, a parte financeira deixa em segundo plano. Vamos tratar de contato, de relacionamento. Só para encerrar a explicação, no início a gente fechava as parcerias com as empresas e eles não respondiam nossas mensagens. Então, que tipo de parceria é essa se a gente nos comunica? Então eu falava, cara, a gente com muito dinheiro não pode chegar tão longe. A gente com muito contato, muita influência, a gente pode chegar muito longe. Por isso que eu não sou de rede social, não posto há meses algo na minha rede social. E os podcasts me chamam, as empresas me perguntam, eles têm um contato todos, pessoal ali, que eu sentei na mesa de reunião. Então é isso, é relacionamento, é contato, então a gente sabia sim. E graças a Deus a gente tá onde está hoje. E tem muito mais para caminhar. E eu quero trazer aqui as novidades, um monte de coisa Chefão, nova. As portas chefão, estão olha abertas do isso. Pintando Negócio. São quantos anos, desculpa se você falar? Associação, É. 10. Eu trabalhei 15 em loja, 10 na obra, então eu tive ali, eu fiquei no meio e entendi um pouco o processo ali, né? Então eu tenho que trazer essa visão para o pintor. Essa visão técnica que a gente na loja tem que dar uma solução e se der problema, a loja paga. Então, os caras compram 10, 20, 30 mil reais, eu falo uma besteira. Então, né, a primeira dica que eu dou aqui nesse podcast é que pintor que estuda tinta, lê toda hora. Porque ele sabe que toda hora muda. Se vocês podem mudar uma fórmula lá, eu tô acostumado com aquela diluição, e aí vocês mudam, eu não leio. Ah, mas eu uso Brasília a vida toda. Sim, mas eles podem ter mudado a fórmula. E eles não vão pôr, de repente, na tampa, dizendo a nova diluição. Então, a gente sempre lê. Então, é o princípio da prudência, né? A gente estudar, ler, a gente vai errar menos. Então, o pintor, eu quero trazer essa visão pro pintor bem técnico mesmo. O Marx falou uma situação de fábrica, pintor. A loja é importantíssima no processo para ajudar o pintor e ajudar a fábrica. Porque assim, ó, eu trabalhei em loja também, o Marx sabe disso. E o lojista, ele pode ajudar a resolver um problema lá no final com o pintor, ajudando a fábrica, né? Se o lojista explicar também a forma correta, o balconista, de usar o produto, já é meio caminho andado pra gente. Desculpa te cortando. Imagina, uma das situações eu acho que bacana foi a tua primeira resposta. Por quê? Hoje, se eu sou um pintor, se eu sou um lojista que não estou envolvido com o movimento, eu me envolvo. Sabe por quê? Normal é as pessoas falarem assim, Douglas. Não, eu sabia que a gente ia chegar, mas vamos chegar. E você fala assim, não, tenho certeza, porque foi estudado para isso. Então, as pessoas que têm sucesso e que chegam aonde estão hoje é porque se planejaram, não é por um acaso. Porque o acaso pode até te levar, mas só vai ser por passagem. Então, hoje, se eu sou um pintor e eu não estou filiado a um movimento, eu vou me filiar, porque já mostrou muita seriedade. Né? Existe um planejamento aonde a gente quer estar, porque é mais ou menos assim que você respondeu. Vocês estão enxergando agora, mas a gente já sabia isso. A gente sabia o que faltava. Por exemplo, o que falta para a indústria, o que falta para o lojista. Eu sei que parece prepotente da nossa parte, mas vocês concordam que vocês, com a visão de fora, conseguem perceber muita coisa que falta para a gente como pintor. Então, o que faltava na minha visão ali? A gente se comunicar. Você aponta, eu posso elogiar, mas eu posso apontar problema também. E o inverso também. Então, muitas pessoas falam que o movimento se perdeu a partir do momento que ele não aceita a crítica. É o oposto. Você pode criticar, mas você vai ter que ouvir o contra-argumento, você vai ouvir o argumento contrário, e você tem que saber falar educação. Eu não posso chegar na tua casa e pôr o pé no meio na mesa. É só uma mesa que custa R$100. Não importa, não é questão do valor, é questão de princípios. É a questão que eu falei, não pise na grama. Essa questão política. Cara, tanto um lado quanto o outro que me incomoda é que isso traz para a pintura. Essa questão de que, e a sua responsabilidade nesse processo, né? Então, a loja tem uma responsabilidade, o pintor e a indústria. Então, a gente se comunicando, a gente consegue acertar
atentar muito esses detalhes. Então, assim, lojista correr atrás de pintor, tá certo, mas pintor que também não traz lucro para a loja, qual é a vantagem da loja ter você pintor que só fica pedindo coisa? Não faz sentido. Então a loja também precisa da parte comercial, que a gente fala da parte técnica e o podcast é focado no comercial. Então o pintor precisa ver tudo isso com uma visão comercial também. Lojista também um pouco mais, só que eles trocam todo o tempo de balcão, assim, aí fica difícil pegar aqueles caras bons, assim, né? Um Um relacionamento longo. A pintura também, isso gira bastante, né? Mas, bom, acho que nesses 10 anos, acho não, tenho certeza, melhorou muito. O pintor cresceu muito, a loja cresceu muito, a indústria cresceu muito. Aí eu falo que a comunicação antes, eu tenho até um desenho no meu curso que eu quero comentar, a comunicação, a dinâmica do mercado mudou, essa é a minha teoria. Que bom, é bem óbvia. O pintor falava com a loja falava com a indústria, e a indústria se comunicava com o cliente com o pintor, e muitas vezes o pintor não tinha um contato com a indústria, ele tinha sempre a loja ali no meio de caminho. Hoje em dia, todo mundo se comunica cruzado, então não tem mais uma sequência que eu preciso seguir. Eu, para falar com a Brasília, não preciso procurar a loja, eu vou na loja. A loja não resolveu meu problema, eu vou direto na indústria. Ferramenta, a mesma coisa. Precisei de manutenção esses dias, o lugar que eu tinha sumiu, o site não estava achando, não aparecia o número, eu mandei mensagem pro técnico, falei, cara, eu não estou achando assistência técnica na Zona Leste. Ele pegou, passou 3 contatos. Então, a comunicação hoje mudou. E aí tem indústria, lojista que não quer responder mensagem. Então, aí também o lojista, a indústria tem que fazer a parte dela e vai aproveitar ao máximo o movimento. Então, o movimento tem mais a ver de você estar próximo, você querer trabalhar, do que você pagar a parceria em si. Entende, né? Muitos representantes comercial não quer trabalhar. Não quer tirar pedido, não quer ralar. Eu falo, Vendedor de loja e pintor. eu falo muito que nós vivemos numa democracia. Então, assim, ó, você estava falando, né? Que a indústria tem que aceitar a crítica como movimento, como pintor, como gerente comercial, como representante comercial. Quando eu venho para eu aceitei uma crítica do Marx perfeita. Eu comecei a fazer uma divulgação do meu trabalho, onde eu divulgo o cliente e a empresa que eu represento, né? E eu comecei com o boné do Pintando Negócio. Eu falei, pô, vou divulgar, aproveitar e tô usando a nossa marca, Pintando Negócio. Graças a Deus, uma marca registrada, estamos muito felizes com isso. Uma criação nossa, minha, do Marcos e do Renan, dos 3, né? Aí paramos pra tomar um café, o Marcos falou assim, chefão, show de bola o teu trabalho, mas você visita cliente de boné? Falei, não. Então por que você está visitando seus clientes para gravar os conteúdos de boné? Falei, porra, você tem razão. Falei, para divulgar o Pintando Negócio. Aí foi a justificativa. Falou, tudo bem, mas você é representante comercial. Representante comercial não trabalha de boné. Eu falei, tem razão. Aí eu parei. Então, assim, se a gente não tá aberto a escutar crítica, nós estamos no caminho errado também. Só que a gente tem que argumentar também, né? E vivemos o que você falou, numa democracia. Não importa quem é direita, quem é esquerda, quem é centro. A gente tem que parar, sentar, escutar para poder seguir, né? Que essa questão de não aceitar crítica é uma muleta de quem fez a crítica. Por quê? Quem fez a crítica se deu no direito de falar alguma coisa. Vamos colocar do movimento. Então eu vou lá e vou criticar o movimento. Então eu tenho o direito de criticar. Aí o Douglas ou qualquer pessoa do movimento entrou e respondeu. Certo? Aí eu vou e rebato. Você não aceita a crítica. Quem é que não aceita a crítica? Porque eu tive o direito de fazer, mas eu não quero escutar a sua resposta. Então eu é que não estou tendo essa verdade, não é? Você não aceita a crítica. Não, quem não aceita sou eu, porque você só respondeu o que eu escrevi. É a mesma coisa falar de política, de futebol, de religião. Você tem que estar preparado, porque o pessoal não vai estar do teu time, não vai ser do teu time. Não vai, seria até estranho a gente ficar aqui falando todos do mesmo clube de futebol, né? Não dá assunto, né? Tem que estar preparado. Então não entra no game, assim, né? Então, quando a gente entrou na associação, eu falo pro pessoal, cara, a gente tinha uma mecânica no passado assim, ó, tem um certo post que tá acontecendo uma crítica com a gente, vocês não estão nem aí, vocês têm que ir lá criticar.
E aí a gente, não vamos, dentro do grupo dos líderes, não é mais para comentar sobre crítica nossa, aqui é só coisa construtiva, porque me desanima, coisas que não faz sentido, a gente muitas vezes as pessoas desanimam, eu quero sair como líder da região tal, porque aqui eu faço, e só recebo crítica. Então o cara tem que estar disposto. Inclusive, uma das minhas críticas é essa, né? Por exemplo, até dentro da indústria, dentro dos pintores, até dentro do movimento, dentro da associação. Você ajuda, aí no final você não teve sensibilidade com a minha dor pessoal. Quê? Sua vida, eu conversei, liguei, falei, você queria mais o quê? Eu fiz tudo por você, tudo. E você não faz nada. E aí eu tô tentando tirar você da zona de conforto, você vai com coitadismo. Aí vem o lance do assistencialismo, que tem a ver com a política, tem a ver, tipo assim, tudo que é bom foi meu político que fez. Até um negócio que não tem nada a ver, mas foi meu político que fez. E aí tudo que ele não fez foi o sistema que não deixou ele fazer. Foi os meios de comunicação, a Globo. Então, sim, cara, sim, a Globo ajuda, os meios de comunicação atrapalham. Sim, isso faz. Ele fala uma verdade, mas para justificar uma mentira, porque se a pessoa tem o poder de fazer, ela vai e faz. Eu saí do movimento, porque você saiu do movimento porque você quis ser influenciador. Se você quisesse ficar aqui, você estaria aqui. Eu saí da diretoria e estou aqui. Então, na visão de muita gente, eu fui rebaixado? Para mim, não. Eu tô eu tô criando um setor que não existe, que é o setor de educação online, né? O professor fez o presencial, eu estou fazendo online. Então, tem que estar sujeito à crítica. Eu estou aqui para responder, inclusive, as críticas sobre polêmica. Posso fazer umas perguntas? Você deve. Manda. É que eu venho de coração. O Marcos sabe, ele fala, o chefão é foda, eu, né? Ele estuda um pouco, eu não. Eu vou dar o que vem, eu falo. Douglas, tem muito pintor que usa o movimento para pedir ajuda financeira? Para a indústria? Não, para vocês. Eu sou Não um pelo pintor, movimento, pelo causa particular eu dele, senti e não do movimento. Isso, um exemplo. Eu saí parei de ser representante e quis entrar na pintura. Tá certo? No começo não é fácil, certo, parceiro? Aí eu tô passando uma dificuldade, eu entro em contato com o movimento para pedir para vocês pagarem uma conta de luz para mim, doar uma cesta básica. Isso acontece muito? Sim, cara, acontece. No começo mais. A gente tem filtrado isso e deixado isso cada vez mais claro. No começo isso não era claro, a gente também nem entendia a nossa posição nisso. Porque, pô, você vai regular um saco de arroz? Pô, não custa nada. Mas devagarinho você vai entendendo como. Peraí, quem precisa e quem precisa, para que né? que a gente está aqui? Qual é a nossa função? Qual é o nosso objetivo? Então, nosso objetivo foi, que nem eu disse anteriormente, tirar as pessoas da zona de conforto. Cara, se você está precisando de um prato de arroz, a gente pode até, sei lá, no cantinho ali te ajudar, não é na associação não, né? Algum pintor... Mas é muito mais do que isso, A né? entidade só pode ajudar com doença ou acidente. Só isso, acidente ou doença. Então, se o cara teve e ele mesmo, se teve um parente, infelizmente, mas é minha filha. Infelizmente, a gente não pode dar alimento. Então, a gente ensina a pescar. Parece clichê. Não, mas isso é fantástico, era o que eu ia falar agora. Senão vira um grupo de assistencialismo. Não, vira uma ONG de ajuda. Exatamente. E assim, eu concordo muito com o movimento, tipo assim, ajudar o pintor a dar curso, a criar essa comunicação com fábrica, com loja, da parte de curso. Isso eu acho fantástico. Porque assim, o pintor se especializando, ele vai conseguir mais trabalho. Então, assim, dificuldade financeira todo mundo passa. Só que não é porque eu tô passando que eu vou querer encostar no movimento achando que o movimento Vai é resolver meu obrigado problema. a me Isso. pagar a luz porque cortou a luz, sendo que, tipo, às vezes eu ganhei um dinheiro numa obra e gastei esse dinheiro tomando cerveja. Exatamente. Você entendeu? Então, tipo, o movimento, se o pintor... É o que eu falo muito pro Marcos, o nosso podcast é uma pegada mais comercial, mas eu sou pintor de carro, comecei como pintor de carro. A gente defende muito o pintor. Nós fizemos um evento em São José do Rio Preto há pouco tempo atrás, chama Conexão Pintor, criamos esse nome, pensando no pintor. Sorteamos brinde, nós compramos os equipamentos do Juliano Alcântara para sortear para os pintores, sorteamos lixadeira elétrica para pintor, né? Então a gente pensa muito no pintor, só que o pintor tem que ajudar também, né, cara? Tipo, pô, se especializa, vai buscar, não encosta, não vou encostar no movimento achando que o movimento é obrigado a me ajudar
com uma cesta básica. Não, porra, às vezes não é isso, Na né? época que o pessoal saiu do movimento, eu falei isso no podcast anterior, que o pessoal queria fazer ferramenta própria. Tanto que anos depois, o que está acontecendo? O pessoal tem sua ferramenta própria. Então, eu até fiz isso no curso anterior, já está no nosso site, tipos de pintores. Existe várias formas, vários tipos de especialização que você pode seguir. E você tem que aceitar isso. É só que as pessoas não aceitam as vantagens e as desvantagens daquela escolha. Por exemplo, ser influenciador, ter uma marca de ferramenta própria. Ele não pode fazer parte de um movimento que não pode pensar em marca própria, não pode pensar em lucro, ele É não porque pode aí pensar em visualização, e- em ser visto, ele tem que pensar em fazer um trabalho de base. Então, esses caras influenciadores que não aceitam o movimento, eles não entendem que existe uma série de pessoas que fazem um trabalho de base, que eles não fazem. E tá tudo certo. É uma escolha. são caminhos Muitas diferentes, né? pessoas que saíram do movimento não são influentes hoje. Muitos. Alguns sim. Muitos vocês conhecem. O Johan saiu do movimento, o Leandro Pevezan, o Juliano, o Rafael também é grande, mas muitos, o Cleiton Ramos saiu, o Fernando até é de rede social, mas o Cleiton Ramos saiu, é de base. Então ele ajudou muito o movimento, muito na base que ninguém nunca viu. E, cara, isso é válido. E aí eles querem desmerecer esse tipo de trabalho, e muitas vezes desmerecer a associação. E não, é muito trabalho, é muita coisa que acontece e ninguém vê. E muita coisa que as pessoas falam sem saber. E eles com um canhão na mão, devia ter mais prudência, porque na minha visão passa vergonha como cara pouco informado. E aí fala um monte de besteira. Ah, o movimento se vendeu. Não, cara, o movimento se vendeu. Pelo que o Márcio falou e o que você comentou, é simples. Muito mais do que uma ajuda, de um arroz, de uma luz. Vocês profissionalizam a pessoa para ela aí ter os recursos dela. E toca Que na ferida. e assim, esse é o princípio do movimento. É o trabalho como se fosse aqueles cortes que tem, eu estou acompanhando agora na rede social, daqueles médicos de outro país lá que emagrece as pessoas. Ele dá bronca nas pessoas que eles põem a pessoa para voltar para casa num período, ela volta e tá mais gorda e não sabe por quê. E aí ele puxa a orelha, pô, você tá comendo, tá? E a pessoa não gosta. Então o movimento serve muito nisso. Quando você vai falar, eles vão falar, não, mas você não é pintor, fica na tua aí. E aí eu pensei, não, mas a gente é pintor, eles vão ter que nos ouvir. Quem? O próprio pintor. Não, cara, você tá errado. Pô, mas você não tá aqui para defender a classe? Aí vem a questão, né, envolve a política. Minha mãe ensinou que ela estaria do meu lado se eu estivesse do lado certo. Se eu estivesse do lado errado, minha mãe estaria contra mim. Então, minha mãe, você tá comigo? Depende, filho. É minha mãe é assim. Depende. Se você fizer coisa errada, eu te enfio a mão na cara. Eu te entrego ainda, se E bobear. eu fui um cara muito técnico, estudioso, eu sou formado. Mas, cara, eu era indisciplinado como pessoa. Então, meu curso se baseia em 3 pilares. A parte técnica, eu sou fera, estudo. Gestão, parte de gestão de uma empresa. Eu sou administrador de empresa. Fiz uma associação de sucesso. Parte terceira, parte pessoal, eu sou completamente um bobo. Irrito fácil, não gosto de aparecer, eu aceito crítica. Eu gosto de sentar aqui e conversar, mas eu não gosto de gravar vídeo. Então eu tenho várias. Eu era fumante, eu faltava no serviço. Eu, como era dono do meu próprio negócio de pintura, eu não precisava te dar satisfação. Se eu não fui na tua casa, é porque algum motivo aconteceu. Aceita. Eu sou bom o suficiente, aceito. Cara, olha que absurdo, um cara formado pensar igual uma criança. Então, nem a faculdade conseguiu abrir a minha mente. Aí o movimento conseguiu me abrir a minha mente. Como, Marx? Eu vendo outro pintor do meu lado. Bom. Só olhei, eu só fiz assim, ó. Matei tudo. A mente da gente abre. Então o movimento pegou uma galera. Cara, você quer brigar? Sai fora. Ah, você quer ficar falando mal dos outros? Sai fora. Você quer ficar cuspindo virtude? Sai fora, cara. A gente tá aqui para olhar para o nosso próprio buraco, para o nosso próprio defeito. E aí é chato, ninguém gosta de ficar falando dos seus próprios defeitos, mas o movimento foca nisso, mudança de comportamento. E não me culpem. Isso eles falaram no fundação do movimento. Tanto, Marcos, só para encerrar o argumento, no primeiro evento que a associação, o movimento fez, você estava junto, lá na Real Tintas.
E foi super legal aquela quadra, vocês fizeram bater evento, colocaram já os quiosquezinhos e tal. Mas uma coisa que aconteceu ali com a gente, pintor, que eu não gostei e na hora eu não achei legal, foi ter cerveja e o pessoal sem camiseta lá, tal, não sei o quê. E era uma das pessoas influentes do meio ali. Falei, cara, não é igual você falar dele de boné num vídeo. Era o Não era a hora, né? movimento de estudo-trabalho, E tá cerveja. todo mundo avaliando ali, não é? Cerveja, tudo bem, eu tomo uma cerveja na Feicon, no finalzinho eles liberam a cerveja. Muitas vezes já me viram tomando um gole de cerveja, Pô. ok, mas eu não vou tirar a camiseta e tomar 10 copos e ficar, "Ai, é, meu Mas você viu a frase que você usou, a senha? No final. no final. Agora, esse papo tá muito legal, mas eu preciso dar um recado pra minha mãe, bicho. Que vocês falaram um assunto que eu lembrei aqui. Mãe, a senhora fez eu tomar biotônico Fontoura pra ter uma fome de leão a vida inteira. Agora eu paguei a cirurgia bariátrica pra matar esse bendito leão aqui que tava me matando, viu, mãe? Tá me devendo, viu? Assim, ó, eu sou um cara que eu sou pintor, né? Fui pintor, colorista de loja, vendedor de loja, promotor técnico de fábrica e virei representante comercial. E eu sempre fui da cerveja. Também sempre foi da zoeira. Sempre, velho. Putz, quando eu trabalhava em indústria ou em loja, eu não via ter um curso pra beber cerveja. Esse cara entrou na minha vida quando eu passo a vender, porque eu sempre vim da linha automotiva, né? Então eu tô com linha imobiliária na minha vida há 3 anos. E eu peguei um amor fantástico, velho, no latex. Cada vez eu amo mais o latex. E nesses 3 anos, o que é a convivência com as pessoas, né? Eu venho mudando. Hoje eu não bebo, não fumo. E assim, eu sinto falta? Não. Critico? Não. Mas nós fizemos um evento em São José do Rio Preto, foi totalmente focado em palestras, foram 3. Chama, o Marcos fez uma, o Biguá outra, o Paulo Amorim Obras outra. Teve um breakfast, um suco, refrigerante, café e salgados, lanches e tal. E aí eu vi que realmente não precisa da bebida alcoólica para ter um evento com bastante pintor. Tinha quase 80 pintores, né? Nós limitamos, porque senão ia vir muita gente. Não cabia também no espaço que nós alugamos. Aí eu vi que realmente o álcool não precisa estar no meio. E às vezes a gente, nós mesmo, como lojistas, indústrias, pensa que para chamar o pintor é dar um churrasco e dar uma cervejada. E hoje em dia não é mais assim, né, cara? Tipo, não precisa disso Você quer mais. ver uma coisa legal? E no que você falou tem muita importância, e no que o Márcio falou. Eu fui fazer com outro representante, eu fui fazer um curso aqui em São Paulo. E aí chega aquele bastidor antes de começar, e aqui, toma aqui, vai, não sei o quê. Aí eu escutei assim, o lojista falou pro sócio dele, dá cerveja aí pro fulano, ele vai contar tudo pra gente. Eu olhei aquilo e falei, caramba. Aí chamei o representante na hora, né? Eu falei, meu, cuidado, não toma cerveja aí, porque querem te dar cerveja pra você ficar contando, o que eu não sei. Mas é para você contar. Então, olha o que você disse, o que vocês estão falando, a importância, né? Eu acho assim, tem um evento, acabou, meu, toma cerveja, come carne, faz o que você bem entender, mas missão cumprida, não é isso? Exatamente. E a gente orienta as pessoas a fazer com moderação. Então ninguém é contra a bebida. Não. Ninguém é acho contra que se não. divertir. Mas até o meu problema era bagunça e mulher. Então, por exemplo, mentia, enganava. Então, uma vez certas coisas aconteciam, você parava assim, pô, Deus, o que tá acontecendo isso com isso? Será que eu mereço? Não mereço. Aí algo vinha, será que você não merece mesmo? Será? Pensa bem, cara. E aí você fala, puta, não, mas só nessa questão. Não, cara, você só tá mentindo, você só é um enganador. Então a gente mesmo se ilude, se engana. Então, quando o lojista começa a tratar o pintor com bebida, ele tá plantando e vai colher aquele tipo de semente que ele tá plantando. Se ele plantar tomate, vai colher tomate. Se ele plantar álcool, ele vai colher pintores que são tão focados em álcool. E eu procuro pensar em
produtividade, em faturamento, em um cara ganhar dinheiro e a gente parar de viver só pagando boleto. Então, assim, eu sou um cara que nunca na minha vida atrasei uma conta de água, de luz, de propósito. Eu já esqueci, putz, esqueci e tal. Ah, isso é normal. Corre lá e paga na hora que você percebe, mas minha mãe falava, repara, filho, nunca cortaram água na tua casa, nunca cortaram luz na tua casa, nunca a gente passou fome, nunca teve luxo. Mas a gente pode mais, a gente não nasceu só para cagar e dormir e comer, não é possível. A gente tem um propósito por trás disso. Então as pessoas colocando essa responsabilidade, o lojista, o pintor, cara, eu acho que não mudou tanto. O que está mudando é que o foco, a loja não está procurando mais pintor cachaceiro, está procurando pintor produtivo. E o movimento tem filtrado isso e forçado eles nos bastidores. Cara, você tá errado. Já teve cara da diretoria do movimento que saiu porque devia uma loja. Ele falou, cara, isso é problema pessoal meu. Não, não é seu. Porque você é um cara influente. Tudo. Mas a gente sabe dos problemas das pessoas, então te dou um prazo, 3 meses e tal, e se você não resolver, a gente vai conversar. Daí depois pedi pro lojista me procurar, pedi pro menino me procurar, e ninguém dos dois me procurou. Eu anotei, fui lá e procurei o lojista. Te pagou? Não. Te deu satisfação? Não. Não te ligou? Não. Cara, obrigado. Passar bem, obrigado. E aí os caras não gostam do Douglas. Não gostam de mim, cara. Não tem problema nenhum. Mas é posicionamento, porra. Eu te avisei, eu te falei, te dei 3 meses. Você podia ligar, dar uma satisfação. Então é postura. E aí o cara é um amor de pessoa. Você entende, eu não posso falar mal deles. Cara, um amor. Só que hoje ele não gosta de mim. Com razão. E eu gosto dele, não tem problema nenhum, porque ele me ajudou muitas vezes. Muitas coisas que eu queria, ele votou a favor. Só que era igual eu ficava querendo mudar o mundo e você não arruma a própria cama, parece clichê falar, mas o movimento trata disso. E ninguém gosta de tocar na ferida. O Marx fala muito isso pra mim. O Marx fala, você se preocupa em ajeitar a vida dos outros e você esquece da tua, tem hora. E realmente é verdade. Quando a gente aprende um pouco que, tipo... Não, tem que arrumar o meu, tem que pensar em mim, depois eu penso nos outros. Aí a tua vida melhora, porque, tipo, agora você vai ser crucificado sempre quando você tem que tomar uma decisão. Eu tenho que... Imagina o cargo dele, gerente comercial. Às vezes ele tem um puta de um bom relacionamento com o representante, mas pra diretoria da empresa, o representante não se adequa mais com a empresa. Pô, Marx, você tem que desligar o cara. Às vezes eu vou ficar com raiva dele. Não, porra. Ele tá ali como gestor, a função dele é essa. Então, assim, só que você vai ser criticado, você vai ser odiado. O cara vai, que nem você falou, o cara não gosta de mim. É simples o fato de que você teve que tomar um posicionamento para desligar o cara do movimento, né? Da diretoria. E é normal. Se a gente não conseguir entender isso. É isso que você falou tudo. Se a gente não conseguir entender isso, porque parece que eu A tô gente não falando um devia nem- negócio... a É gente- muito óbvio isso. a gente não Preciso eu falar isso? Se a gente não conseguir entender isso, a gente não merece o cargo que a gente tem. Problema todo mundo passa. Aconteceu Opa. com a minha família esse tempo atrás. Tô passando por um problema, tal, aí por isso que eu não consegui pagar o dinheiro. Não, cara, mas nos últimos 10 meses eu anotei aqui, são 4 vezes. Então não é imprevisto. Cara, ou você entrou em falência ou você tá com desculpa, cara. O que tá acontecendo? Falência, eu acho que você não entrou. Então você tá com desculpa, aceita, cala a boca e pague e já era, cara. E é irmão, cara, mas tem que falar, cara. Tem. Então, mas eu também já errei, já assumi. Não, eu já fiz isso lá atrás também. Achei que o meu tava bem, eu falei, depois eu pago ele lá e tal. Então, assim, a gente, eu vejo dessa forma, uma forma individualista de pensar, parece que não. Mas porque, assim, a gente tá falando de melhoria. Eu sei que eu posso ajudar você a melhorar e você a melhorar, mas eu melhorando a mim mesmo, vai ser muito maior o efeito daquilo, o resultado final prático daquilo. Então, a minha foco é eu tentar ajudar vocês a melhorar, o próximo, a indústria, o lojista. Sim, esse é meu foco também, mas tem um principal, que é a mim mesmo. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso chegar no horário. Hoje, por exemplo, cheguei 10 minutos atrasado, não podia, cara, eu tinha que chegar meia hora antes. Mas Tá olha, tá chovendo. Tá chovendo, velho. Nós estamos em São Paulo. Tem que chegar meia hora antes, cara. Tô errado, não Esse posso. cara não me ensinou posso. isso também. Mas todo mundo atrasa o trânsito. Não posso. eu não sou todo mundo, né? Eu não posso. Você quer ver Acontece, beleza, mas não uma pode. coisa legal, Douglas? A vida ensina a gente muito, né? Todos os pintores hoje, acho que a grande maioria já teve a oportunidade
de andar de avião. E o avião é o que mais nos ensina. Porque quando a aeromoça vem lá ou aparece o vídeo, o que ele ensina pra gente? Se der um problema e a máscara cair, você se salva primeiro para depois tentar ajudar o próximo. O seu Não próprio filho, né? tente ajudar ninguém antes de se ajudar. E é o que você está falando. Então, poxa, eu vou me profissionalizar primeiro, eu vou estar cada vez num degrau acima para mim poder conseguir ajudar todo mundo. Perfeito. Os meus cursos, eu estou focado em curso, agora eu quero focar em palestra, ensinar e elevar o nível da educação na pintura no Brasil, elevar o nível. Então, não é minha opinião. Não quero a minha, o que o Douglas não interessa o que eu acho. Que eu sou um cara que vou pesquisar e colocar tudo na mesa. Então, por exemplo, na hora de a gente dar nosso preço. Mas tem gente que cobra mão diária, tem gente que cobra metro quadrado, não importa. O que tem em comum entre eles? Vamos estudar as variáveis. Pô, a obra é longe. Poxa, é alta. Pô, mas tá esfarelando tudo. São 3. Então, e se não tiver estacionamento? 4. Pô, e se eu tiver que comprar 5? Então, eu anotei, são 34 variáveis. Eram 8, passou para 12, passou para 20, passou para 30, já tá. E eu perguntei pro... Se tiver mais mão de obra, subiu gente. Então, assim, são 34 variáveis. Então, não sou você eu. Estudou. Então, o que eu quero fazer também, voltando ao assunto anterior, a questão do lado pessoal. Então, os cursos da associação vai focar em 3 pilares: pessoal, gestão e técnica. Técnica, toda a indústria faz. Tá lotado de curso técnico. Gestão, eles fazem muito parceria com o Sebrae. Dá os cursos do Sebrae na plataforma deles. Porém, o Sebrae é muito genérico. É bom, ótimo, maravilhoso, né? Mas não é específico, né? E são particularidades. Aí eu tô pegando aquelas coisas do Sebrae e deixando mais específico. E a parte de pessoal, a teoria de Maslow, a questão das necessidades, primeiro a necessidade fisiológica, depois a necessidade de segurança, depois a necessidade de pertencimento de grupo, depois ele chega em realização pessoal. Então o cara, de repente, não tá nem comendo, se alimentando direito, pagando as contas direito, como ele tá falando de realização pessoal? Então ele começar a se entender questão de propósito, a Futura me ensinou sobre propósito, muito interessante, cara, maravilhoso. Só que são pessoas que não são pintores falando daquilo. Então, uma dica para Brasília, focar em especialização, curso online, cara que quer estudar. Eu não quero o cara que quer cerveja, brinde, eu não vou te dar brinde, não vou te dar caminho, não vou te dar nada. Vou te dar um curso com certificado, mas um curso bom. Bom. Vai barba, cabelo e bigode, né? Costumo brincar, né? Início, meio e fim. Então, o pintor precisa estudar. Quando ele pensar em estudar, quer me profissionalizar, estuda a técnica, a parte de tinta, de rolar tinta, de ferramenta, gestão, como cuidar do negócio, cuida da sua própria casa, depois você vai para sua empresa, então a gestão da tua empresa vai começar na tua casa. E assuntos voltados ao desenvolvimento pessoal. Esse era o meu problema, desenvolvimento pessoal. Então, Hoje o cara quer pular etapas, velho. não dá, cara. É Tipo uma assim, ó, sequência. tudo na minha vida aconteceu no tempo de Deus, primeiramente isso, e depois porque eu busquei a melhora. Você estava preparado para aquilo. E justamente, eu me A lasquei. oportunidade veio. Muito lindo ser representante comercial, Douglas. Porra, eu acho fantástico. Um cara que lixava massa. Sempre quis ser. Um cara que lixava massa lá atrás, há 25, 26 anos atrás, representar uma indústria hoje perfeito. Era o meu sonho. Só que eu sou representante há 10 anos. Eu pensei que eu já ia entrar voando baixo, meu irmão. Foram 8 anos. Foram 8 anos para o meu negócio se tornar sustentável. Errei muito, só que aprendi muito. Só que quando eu peguei pessoas boas que quis me ajudar, me ensinar, eu escutei. Eu estudei. Então, essa é a mensagem que eu passo. Quando a gente fala, tem muito pintor que critica a gente nas redes sociais. Teve um que me criticou. Sexta-feira foi um bravo. Foi um bravo, velho. Aí nós olhamos e falamos assim, bom, a crítica valeu. Mas a primeira parte é ele estudar um pouquinho, porque tá tudo escrito errado. A gente foi adivinhando o que estava escrito. Teve um vídeo que no final do ano eu soltei, falando o que eu penso de um pintor alto padrão, mas eu não falo só do pintor imobiliário, eu falo do pintor automotivo. Porque eu sou pintor automotivo. E a gente defende o pintor, não importa se é automotivo, imobiliário, industrial, não importa. Aí um cara catou e falou assim, que esse Márcio não entende bosta nenhuma, só que o nenhuma, ele escreveu nem, N-E-M, uma.
UMA. Me xingou, tal, falou isso daí. Aí eu catei. Quando eu vi, eu falei, olha aí, Marcos. Fui educado no comentário, mas tipo... Porra, o que o cara sabe da minha história pra me criticar? Porque pra mim, eu penso assim, Márcio, tá? Pra mim criticar alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa. Sim. Pra mim criticar o Douglas, eu vou ter que conhecer o Douglas. O Douglas deve ter falhado comigo em algum sentido, não sei. O Marques, a mesma coisa. O conselho que o Marques me deu do boné, porra, é porque ele gosta. Ó, a minha visão, ele gosta muito de mim. Exatamente. Porque o representante comercial, realmente, ele não vai visitar o lojista de boné. Aí eu falei, puta, tem muito fundamento o que ele tá falando. Eu vou no meu cliente de boné, vou num sábado, quando eu não tô trabalhando, eu vou lá como amigo, né? Então, assim, eu aceito essa crítica porque ela foi muito construtiva, né? O cara, ele não aceita crítica, ele quer criticar. Hoje os caras querem pular etapas, os caras, tipo, vê alguém que hypou na internet, cresceu, esse pintor é fudido por causa disso, quero ser assim. Não, amigão, mas ele teve toda uma construção pra chegar lá. O movimento, aquilo que você falou no começo desse episódio. Foram 10 anos pro movimento ser o que é hoje, né? Exatamente. Quase 50 indústrias para Então, pô. Uma dúvida minha agora. Você comentou do curso, basicamente, que você está se especializando e que você vai aplicar. Quem vai aplicar, o Douglas ou o movimento? Eu estou fazendo um curso na plataforma de curso online da associação. Então, a gente chama de Escola Brap EAD. Sim. Tem a Escola Brap, que eu também dou aula. E que tem o Hélio também. E o Hélio criou o curso, então ele me instruiu como fazer o curso, e eu dou esse curso presencial. Tem mês que vem começa... esse mês começa na Rádio Leste. E aí, o online não existia. E o curso do professor, ele ensina todos os tipos de processos de aplicação. Uma janela. Qual é o processo que existe para eu aplicar aquela janela? Assim, existe só esse? Não, também tem esse aqui. Por exemplo, dupla função. Então, por exemplo, eu posso aplicar um produto que ele já é fundo e acabamento, numa estrutura de metal. Não há necessidade de eu aplicar um fundo prévio e fazer... Então, ele pode... Ou aqueles produtos que são 3 em 1, que são antiferrugem, fundo e acabamento. Então, existe, você tem que colocar para o pintor o que existe. E ele escolhe o que ele quer. Vai lá e faz a festa. E aí, eu precisava de algo além. Então, eu coloco tipos de tudo na plataforma da associação. Então, a gente vai ensinar como associação. Tá lá eu como um instrutor, mas tudo que eu faço dentro da associação, eu não apareço. Eu fico escondidinho ali embaixo. Então, nós da associação... Então, eu sempre coloco na terceira pessoa, nunca... Porque eu não gosto disso, porque não importa muito a minha opinião, importa o que tem, o que... Eu senti a falta disso quando iniciou o movimento em 2016. Eu já dava aula no Instituto da Construção há 3 anos e sentia que precisava estudar mais. Procurei os melhores cursos que existiam na época. E na época um deles era da Abrafat, que você conseguia a carteirinha da Abrafat. Eu gosto de estudar, fui na prova direto, sem ler o conteúdo. Então, fui fazer uma brincadeira ali. E fui lá, respondi de 39, eu lembro até quantas eram. De 40, eu acertei em 39. Então, aquela prova me enganou. Porque eu saí dali achando, cara, eu sou maravilhoso. Eu sou top. Sou foda. E aí, fui pro mercado. Falei, cara, eu vou largar a loja e vou virar pintor. O cara, você é louco, não gosta de loja. Não gostava mais de loja, né? A minha loja eu poderia gostar, mas não quero comércio também. E aí, aquilo me enganou, porque eu achei que sabia tudo e não sabia nada. Aí bastou ver um cara com pouco estudo, semi-analfabeto, que estava ganhando 10 vezes mais dinheiro que eu. Então, quem é o empresário? Quem é o inteligente? Sou eu, que sou formado e duro, né? Ou o cara que é pouco estudo e tá produtivo, o cara tá pintando prédios, fachada. Então, fala, cara, não é só estudo, tem a ver com pessoal, tem a ver com postura. Então, eu coloquei tudo isso na mesa, assim. Então, o curso vai tratar disso, colocar todos os tipos de tudo. Tipos de processos de manutenção, tem manutenção leve e tem manutenção pesada. Tipos de processo de secagem, tem secagem por reação química, secagem com ação do tempo. Tipos de brilho, tem brilho. Eu fui fazer um curso esses tempos, que os tipos de produto, de linha era Economic, Standard e Premium. Mas só que o Super Premium, a Abrafat já lançou tem 5 anos, sei lá quantos anos, 4 anos. E o curso foi lançado agora e não fala do que tem a linha Super Premium. Então, o curso lançado agora é cru. Então, cara, você vai nesses locais de cursos de Souvenir, Coral, Sherwin Williams, tenho chamado eles para começar. Cara, vamos levar esse nível aí, cara.
Tá muito raso. Então, o cara que quer estudar, o cara que quer super inteligente, ele não tem casa hoje. Então, só tem conteúdo muito raso. E aí, eu acho que a indústria, que nem eu falei da cerveja pro pessoal, eles dão conteúdo raso pro pessoal, eles vão ter pintor raso. Então, é mais ou menos isso, elevar essa educação. Então, recomendação, fala sempre de gestão, e o que a Futura pega todo mundo, ela fala de lado pessoal. Ela me ensinou o que é propósito. Cara, isso parece uma bobeira. Não, quando a gente entende isso, é fantástico. Resumindo, propósito é algo que você vai fazer pro resto da tua vida, a mesma coisa, e ela vai te fazer acordar feliz todo dia por aquilo. É. Então, como assim? Eu vou te responder os 3 que eu descobri. Ela não falou pra eu descobrir um, ela 3. E ele não pode estar ligado a ninguém, a nada, porque É teu, né? se eu quiser dar orgulho pra minha mãe não sentir orgulho de mim, eu fiz a minha parte, é ela que de repente não sentir nessa hipótese, né? Então era ser uma boa pessoa para dar orgulho pra minha mãe. Então ser uma boa pessoa é um dos propósitos. Acordo todo dia, cara, eu preciso ser uma boa pessoa. 2, fazer algo que ninguém tá fazendo. Eu era gerente de loja, eu deixava o pessoal vender tinta, eu ia varrer chão, porque ninguém queria eles varrer no chão, porque eu queria eles vendendo. Então, na associação, ninguém está fazendo curso de alto nível. Eu já administrei a associação, já peguei dinheiro, já paguei os boletos, já. Agora eles tocam, os caras são bons. Agora eu vou criar algo que não existe, que é curso de alto nível. Então, cara, é isso, cara. A gente tem muita coisa para crescer, tem muita coisa que. Tem uma pergunta. Eu quero só falar uma coisa antes de você fazer a pergunta, porque você sabe que tem um desafio. Primeiro eu quero te dar a mão aqui e obrigado por me responder. Porque eu sempre disse que alguém teria que me responder o que que é propósito. Foi mesmo. Faz 1 ano e meio que Todo existe esse mundo fala, podcast eu falo, aqui. não, eu preciso que alguém me responda O que é que é propósito? propósito. Eu não ensinei o terceiro, só para você encerrar. Eu falei na Futura, ser uma boa pessoa, fazer algo grande e bem. Não, algo grande não, algo muito bem feito, caprichado, bonitinho, e algo que pode ser Com grande, constância. bom, continuidade, começo, meio e fim, e algo que ninguém está fazendo. Então percebe que o movimento é exatamente isso. Não existia, os caras queriam ser influenciador. Eu não quero ser influenciador. A gente precisa criar uma associação. Não, meu, porque o Douglas, eu mandei mensagem pra ele, demorou mó cara pra responder no Instagram, se vê que realmente ele não é do online ali do Instagram, velho. Agora, manda mensagem para mim no meu zap, que é meu meio de comunicação. Operacional, né? Na meio de comunicação, pessoal, quer falar comigo? Zap. Na hora. E você anda mensagem pessoal, eles não respondem. Então é trabalho constante. Então, cara, eu acordo todo dia querendo fazer algo que ninguém tá fazendo, algo bem organizadinho e algo que seja bom. Então, vocês têm que descobrir qual é o seu propósito nessa vida, cara. E algo que não vai depender de ninguém. Ah, formar um filho? Não, porque quando seu filho se formar, você não vai ter mais propósito. O propósito tem que ser o mesmo até o final. Até o resto da tua vida. Você pode até ir trocando coisa ou outra, Ajustando. tal. sem problema. Teve Mas não são sonhos. Propósito é diferente de Ó. sonho, de vontades, são coisas que te motivam. Teve um cara que ele fez aconteceu um propósito que eu não tinha na minha vida. Eu sempre fui muito do anonimato, quieto, fazer meu trampo quietinho, tá. Teve um cara que falou que eu era café com leite, mano. Puta que pariu. Daquele dia pra frente na minha vida, quando ele me falou isso, falei, eu vou escolher pro resto da minha vida. O meu propósito é ser um alvo. Eu quero sempre ser alvo. Tipo assim, eu quero que as pessoas falem, puta, esse cara é foda. Ou porque assim, um cara que é foda, ou ele é amado, ou ele é odiado, irmão. E eu não tô dizendo por causa de rede social, não. Tô dizendo é do trabalho mesmo, entendeu? Então toda hora eu fico inovando o negócio por conta desse café com leite. Falei, o meu propósito vai ser foda na minha profissão. E eu acordo com esse intuito todo dia, Douglas. Eu também. Eu acordo com isso na cabeça e eu vou pra rua com isso na cabeça. Eu lembro que assim, a bola caía, a gente criança, a bola caía no vizinho e ele não sempre, né? Mas era da igreja, de repente furava a bola. E o tiozinho cachaceiro passava na rua e dava bala pra gente. Não é essa a regra. Eu sei, Muitas eu vezes sei, você vai eu achar sei, o cachaceiro mal intencionado e o evangélico. Ah, Sim. E aquilo, cara,
como, as aparências enganam, então não posso só pegar uma coisa isolada, né? É uma série de coisas. E trabalhar com a rede social, você tem que lidar muito com o hater, né? E o hater fala coisa isolada, né? Então, por exemplo, puxa, eu adoro o cachorro. Então quer dizer que você não gosta de gato? Não, cara, eu só falei que prefiro o cachorro, um exemplo, isso. né? Que é o E não significa que eu não gosto de gato. na verdade, o meu é o oposto, eu prefiro o gato, né? Mas... Então, mas outro dia nós estávamos falando de futebol, eu sou São Paulino, porra. Agora, tipo, porque eu sou São Paulino, os corintianos vão parar de me seguir? Não! Entendeu? Tipo, eu falei de um vídeo de pedra natural, virou resenha isso. E tá tudo certo, é gosto, cara. Nós vivemos em uma democracia. Eu brinco que eu larguei o vício do cigarro também, bebida eu nunca tive vício, então eu posso beber que não tem problema. E também larguei a droga do futebol, que eu não quero mais saber de futebol, porque são quantos clubes no campeonato? 40, 50? Um só ganha, o resto todo chora, né? Então, eu sou corintiano, muitas vezes... aí cara, isso não dá pra mim, porque eu não posso entrar lá e fazer parte do play, assim, então... Você não resolve, né? Não resolve, e aí pra mim não dá, cara. Quando foge da tua mão... Aí eu lembro o Marcelinho com a mão na cintura batendo o pênalti, aquele, sabe, devagarinho, o goleiro pega, não lembro que era o goleiro... no ano que vem, que ano que vem, mete o canhão lá, mete no ângulo, sem pose, mas o que importa é a pose, a graça. Aí eu falei, cara, nunca mais. E aí larguei futebol. Então eu recomendo o pintor, se realmente for entrar em algo, ele entra em algo que te traz satisfação, até jogo, né? Eu jogo com meu sobrinho e ele fica muito irritado. Eu falo, cara, não é pra você isso, tal. Tento tirar o máximo proveito de tudo, porque a vida já é difícil, né? Se a gente olhar por lá difícil. Então, eu, como não soube lidar com futebol, eu prefiro abandonar. Mas quem consegue lidar e curte aí... eu sou o cara que o cara me zoou, se São Paulo perdeu, eu vou dar risada. também não ligava, não. Eu tenho tatuagens, mas eu não ligava também, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Deve. Você falou que você trabalhou na administração da associação e tal, né? Tem muita gente, porque você falou que são 50 patrocínios, é isso? Isso, mais ou menos isso. Então, assim, tem movimentação de grana na associação, correto? Bastante. Tem entrada e tem saída. Teve algum pintor ou alguém que já duvidou aonde esse recurso está sendo usado? Tem como você provar aonde esse recurso está sendo usado? Eu vi em uma entrevista tua que tem um portal, um negócio assim, no podcast que você participou. Existe isso? Tem como você mostrar pra galera? Porque assim, você desconfiar é complicado, mas se você tiver como provar, tipo, a pessoa não vai poder duvidar do movimento, da associação, né? Existe essa plataforma? Sim, sim. Eu ia até pedir também a ajuda de vocês, se puder pôr na tela. Renan. Pesquise vocês aí também, www.pintorabrap.com.br, põe no Google, que vai aparecer o site da associação. O Renan vai pôr pra gente aqui daqui a pouquinho. Olha lá, pessoal. Então, se vocês olharem, esse é o nosso site, a nossa home. A home é a sala, é a página principal ali, né? E você tem várias funções em cima. A associação só tem um local para pôr arquivo, que é na parte da biblioteca. No podcast de vocês anterior, o Paulo, Amor em Obras, comentou pela segunda vez no podcast do Wendel, ele comentou também, eu tentei explicar para ele, mas eu não sabia o caminho que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Ele fala que não existe prestação de conta. E aí ele fala que eu fiz aquele... Por que eu fiz isso pro Paulo? Porque ele se acha muito inteligente, todo mundo é bobo. E ele, se ele partir não se levar tão a sério e ser prudente, será que os caras não pensarem em prestar conta? Será que a Receita Federal já não cobra, a contabilidade já não cobra, as indústrias já não cobram? Lógico que a gente já sabe isso, Paulo. Então, a associação deveria mostrar... Jura, Paulo? A gente já sabe disso. Então, só mostra assim que ele fala um negócio sem pesquisar. Eu falei para ele no podcast anterior que ele poderia me chamar, me perguntar, eu mostraria para ele. Saí do podcast, mandei o link pro Wendel. Wendel, tá aqui o caminho, manda pro Paulo para ele ver que existe. E mesmo assim ele vem depois no podcast aqui e diz que o movimento não presta conta. Aí eu coloco no comentário lá, o nosso amigo, tem um carinho por ele, o Paulo Mentiroso. Então a gente chama o Paulo Mentiroso, porque ele fala coisas para você sem pesquisar. Então não dá para acreditar em tudo que o Paulo fala, porque ele não pesquisa antes. Então tá ali, ó, galeria de recursos, cursos. Então o Márcio, biblioteca.
cursos, biblioteca. O Márcio, no dia do podcast, você faz uma crítica válida. Crítica não, você argumenta uma coisa válida. Eles não têm um portal de transparência. Isso é fato. Escrito portal transparência, poderia ter. Tive essa ideia na hora. Falei, poxa, poderia estar escrito. Não foi crítica. Não, Mas Mas você vê que você, quando fala uma coisa com prudência, é válido. Pô, a gente absorve e põe pra funcionar. Igual a questão do boné, quando o Marx falou pra você. E eu falei, poxa, interessante. que nem você tá explicando, entre Isso. cursos, biblioteca. Se você cria lá portal de transparência Exato. no site, acabou o problema. Então, Aí o nego vai entrar ali e já era, né? Porque o Paulo critica duas coisas que são contraditórias. Ele diz o seguinte, eu não achei. Eu dou um valor pra ele. Pô, ele não achou, é culpa nossa. Deveria ter mais fácil pra ele achar. Então, aceito parte da crítica. Mas que eles não mostram, não, mostramos sim. Então, quando você entra aqui, estão documentos lá, a última atualização fala que é 26, a última parte lá, Renan, chama prestação transparência. O transparência tá dentro Da pasta de biblioteca. Por que tá na biblioteca? É onde tem PDF. Pode reparar, são PDFs, né? Então, tudo que é PDF, a gente só pode pôr na biblioteca. Entendi. Então, tá lá. DRE lá em cima, o primeiro. Olha lá, última atualização, agosto de 24. Tem 25 aqui. Isso, mas é que esse é o último ano, né? O 24 e 25, né? Então, o que eu quero mostrar? Que a gente não correu para atualizar isso depois que o Paulo pediu e dizendo que a gente não mostra. Sempre esteve, desde 2024. Tinha antes no site anterior, mas esse site começou em 24. Clica no primeira pasta, por favor, Renan, DRE financeiro. E ali, essa é a minha gestão, tá? Até 23. Na outra pasta tá 24, 25, porque é uma gestão... É a gestão do pessoal. Então tá 18, 19, 20, 20. Clica na última. Isso. Tá tudo lá. Eu ensinei isso numa live. Dá zoom, Renan. Receita bruta, quanto entrou. E depois aqui, pessoal, tudo que vai saindo, ó. Vocês podem comparar em mim, ó. Então eu vou ensinar vocês a... Despesa por despesa, entrada por entrada. E eu vou ensinar vocês... Caramba, serviços prestados PJ. Então foi alguém que prestou um serviço aqui em janeiro de 2023, 24 aí, 23, né, exercício. E aí tem a notinha lá que o cara... Nota por nota, a indústria tem... Mas por quê? Então o que você... Vou ensinar vocês a ler um DRE. Isso aqui chama demonstrativo do resultado de uma empresa, do exercício. Ele demonstra o resultado de uma empresa. Você começa a ver disparidades. Então, você olha uma linha e vai seguindo ela. Aqui, ó. Despesa com pessoal, 200, 400, 1.000, 1.500, 5.000... Opa, por que aqui tem 12.000? Aí o gestor vai lá, chama... Pessoal, deixa eu ver aqui. Ele já sabe que ele está acompanhando mês a mês, né? Mas por que teve a disparidade? De 4 foi para 12. Aí vamos supor, porque nesse ano a gente pagou algo lá relacionado à FEICOM. Então, a FEICOM uma vez por ano. Então, beleza. Então, é tudo rastreado. As indústrias jamais vai colocar o nome dela. Imagine a Brasília, os anos de tradição da Brasília, colocar o nome dela ao lado de uma marca que eles não sabem a procedência, não sabem os ideais. Então, quando o pessoal fala que o movimento não presta conta, só é uma mentira. E isso já foi falado isso há 3, 4 anos atrás com Haroldo da Mata, um outro crítico nosso também, continua crítico nosso até hoje, não admite que a gente faz bom trabalho, não quer admitir, mas tudo bem, é uma opinião dele. Mas a prestação de conta eu mostrei para ele. Cara, essa crítica eu não vou aceitar. E eu não sou obrigado a fazer prestação de conta pública. Eu fui voto vencido na diretoria na época. Não vai dar rolo, eu vou pôr. E eu vou pôr. E eu fui, pus conta. Os caras são bonzinhos pra caramba comigo. Não tenho que reclamar da diretoria, porque os caras são pacientes comigo. Eu fui lá e pus, e ninguém nunca reclamou. Nunca veio numa empresa. Agora, na minha saída, só para encerrar o assunto gestão financeira, eu orcei 3 empresas de auditoria. Falei, eu tenho orçamento com a empresa A, B e C. Tô a diretoria, eu tô saindo. Quero que vocês façam a auditoria, acho melhor, fica tudo certinho. E aí eles optaram em não fazer agora, mas falam que vai fazer lá na frente. E tinha uma empresa me cobrando. Inclusive eu vou falar aqui, o Alberto da Coral. Alberto, eu tô saindo, tá? Você me pediu lá, tava com os orçamentos, passei para eles vão fazer. Se eles não fizerem agora, eles vão fazer em breve, tá? Mas fique tranquilo, tudo certinho. Porque não deve, cara. Então, beleza, cara, tranquilo. Se você deve, você não ia falar para 3 empresas fazer um orçamento para te auditar. Você sabe que é um tema legal, porque assim, você tá numa posição.
e de repente você quer sair. E não tem motivos específicos. Não adianta a gente linkar aqui É maravilhoso. 80 motivos. Você concorda? É assim, meu foco agora vai ser outro e pronto. Eu falei meus motivos, né? Meu motivo, nos bastidores eu falei em off, em público eu não falei ainda, mas não tem problema nenhum. Eu não quero mais administrar um CNPJ que não é meu. Afinal, Boa. ele não é meu. E aí, Boa. se é meu, opa, é desse jeito aqui. Não, mas não, é desse jeito aqui. Então, se é desse jeito, faz vocês aí, porque eu não quero... Exatamente Eu isso. acho que o resultado não vai ser tão legal. Então, e outra, sem dizer isso, não era só isso. Tinha coisas que o movimento nunca tinha feito ainda, e eu queria fazer. Então, assim, eu fiz a tabela de preço. Criei a tabela de preço, início, meio e fim. Muita coisa ali no movimento foi eu que criei. O Enem da Pintura, a raio-x da Pintura. Por exemplo, o Enem da Pintura é uma... Quem já fez Enem sabe a dificuldade de fazer 100 questões e 12 temas diferentes. Então, você faz física, biologia, geografia, matemática, português. E aí eu falava, cara, eu preciso fazer uma prova longa e diferente para mostrar que o pintor não é bom, porque a prova da Abrafat me enganou. Aí eu fiz uma prova falando de gestão, falando de pessoal, falando de técnica, falando de decorativo, de automotivo. Aí quero ver, os caras têm matéria lá que os caras pena. E os caras é ruim naquela matéria. Aí eu falo, tá vendo? Essa prova mostra onde você é ruim. Pra você se especializar. Exatamente. Então, assim, eu sempre foquei em fazer essas coisas, criar essas coisas que nunca existiam. Então, por isso que eu saí da diretoria, porque ela já tinha provado o meu ponto. Eu sonhava, falava, eu consigo fazer uma empresa de sucesso. Esses caras são ruins de negócio. Ruim. Inclusive os presidentes, o atual, o anterior, ruim de negócio. Ruim. Não é uns caras habilidosos de negócio e com propósito. Se fosse, consegue dobrar o sistema. A gente dobrou a indústria. Como? Chegava na indústria, o que a indústria tem de poder? Dinheiro. E tem o contato, a influência. Mas as pessoas normalmente consideram o dinheiro. Cara, eu não quero seu dinheiro. Seu dinheiro somente aqui na associação não vai surtir efeito. A gente precisa de contato. Então eu chego numa mesa de reunião e falo que não quero seu dinheiro. Não importa. Se você, falei na época, Marx, se você não me der dinheiro, a gente da associação vai te ajudar de alguma forma. Ah, mas você não pagou, a gente vai te ajudar de alguma forma. Por quê, Márcio? Eu gosto de você. E acabou, eu vou te ajudar. Ah, eu não gosto do cara, eu não vou ajudar o cara. É lógico, você não Ah, ajuda mas quem ele você não paga, gosta. mas aí o cara é forgado, não responde, passar bem. Ah, mas ele é multinacional. Falou. Costumo dizer, inclusive, isso pro pintor. Pintor que só usa a marca conhecidíssima, as famosas, é porque não conhece de tinta. Se ele conhece de tinta um pouco mais, ele consegue desenrolar. Porra, eu como vendedor escutar isso é maravilhoso. Desenrola. Você sabe por quê? A indústria, a loja que vive das principais não ganha dinheiro, elas ganham dinheiro vendendo as marcas secundárias. Então, com todo respeito, tipo assim, as indústrias grandes têm poder? Tem, mas também tem um calcanhar de Aquiles. Então, assim, todo mundo tem fraqueza, tem força. Então, quando as indústrias começam a colocar muito como grandona, a gente baixava a bola dele. Menos, vocês são poderosos, sim, mas menos. Então, a gente consegue viver sem vocês, quiser passar, parte, mas eu vou continuar a ter o amigo. Marx, Brasília, vocês não patrocinar o movimento mais, eu vou continuar a ter o amigo. Então, é essa a diferença. Uma certa hora eu posso te parecer que estou desvalorizando a indústria, pelo contrário. Eu só estou falando indústria, o que você tem de poder não vai fazer muito efeito na prática. Então, o que eu quero dizer, para resumir, a gente na loja de tinta lá, eu não usei souvenir durante 30 anos, 20 anos. Por causa do vendedor, quem está na loja não olha para mim. Aí ele vai lá no chefão, tira os pedidos dele, passa reto e vai embora. Aí o cara da Coral vinha, adorava. Pra tomar uma Eu lembro coca. do Eusébio hoje, Eusébio era, vixe, eu lembro do Eusébio, o Eusébio hoje é grande lá dentro, né, muitos caras lá. Lembro de você, muito tempo. Eu trabalhei pra Color House do Edivan, lá do Taboão da Serra, não sei se... Acho que você põe... Então, assim, um cara enrolado, um cara... Hoje ele até faleceu, mas um cara 7-1 bravo. Morreu, não pode mais me processar. Então, eu aprendi do outro lado com gente malandrinha, com gente esperta, com gente poderosa, com gente humilde. Aquele lance que eu falei do bêbado que te dava um pirulito. Ele tinha mais efeito do que, de repente, a pessoa que tinha princípios religiosos ali. Então, é isso que eu quero trazer pro pintor. A consciência dele, cara, de ele abrir a cabeça dele, até da indústria, da loja.
E para de pôr desculpa. Se é coisa boa, você que fez. Se é coisa ruim, sua empresa não tá indo bem, o negócio tá bem, é culpa da associação, é culpa dos pintores, culpa da indústria. Muitas vezes é culpa do próprio lojista que não corre atrás também, da própria indústria também que não vai atrás. Então é isso, é a gente saculejar todo esse mercado, cara. Representante comercial. Escuta o que o Douglas acabou de falar. Você que entra na loja, nem olha para ninguém. Só vai aonde sai o pedido, tá aí a resposta. É tão óbvio isso. Tá aqui a resposta de um gestor, de um gerente de loja, de um vendedor de loja, de um pintor. Eu soltei um vídeo essa semana no meu Instagram. Só pra finalizar essa frase, você já fala do Instagram. Quando eu falei, quero ver o dia que eu virar gerente dessa loja. E eu vou virar gerente dessa loja. Aí virou. Virei. E aí? Cara, e aí? Falei, e aí? Mudou. Aí? Você sai fora. Aí eu não sou assim. Não sou. Mas com ele eu fui, ó, sai fora, você não quer papo, não. Nunca olhou na minha cara, não, é com a correria e tal. Não quero. Aí, Olha que legal, eu fui e soltei um vídeo no conteúdo que eu gravei numa obra de um amigo lá de São José do Rio Preto, de um pintor, que eu fui dar uns produtos de uma empresa de ferramenta que eu represento para ele falando da tinta da Brasília, que ele não usava, tal, e hoje ele gosta em todas as obras dele que é Brasília, tal. Aí você vê o que é a importância do relacionamento e da humildade do representante comercial. Porque assim, eu como representante poderia chegar na loja, atender os balconistas muito bem, que eu sempre atendi, o Marcos tá aqui, não me deixa mentir, os gerentes, o proprietário. Só que não tem esse negócio com o pintor. Eu não, o Marcos fala pra mim, você é puta velha, bicho. Eu sou amiga de todo mundo, meu irmão. Eu quero ser amiga de todo mundo. Tem pintor hoje, tem bastante seguidor de pintor, né, Douglas? Eu respondo todos, irmão. Pode ser que não seja na hora, de um dia pro outro, que também a gente, né, não tem que trabalhar. Mas eu respondo todos, eu faço questão de falar com todos, irmão. E é um prazer, tipo assim, eu tava mostrando pro Marcos esses dias a página nossa do Pintando Negócio. Falei, cara, olha que gratificante ver os pintores seguindo, os pintores elogiando. Lógico, tem uns haters aí que Tem é que foda, esquecer né, os velho? haters, senão Mas você a fica gente não doido. sofre com isso, graças a tem Deus. que relevar os haters. Meu irmão, fantástico o que você mostrou pra galera, porque eu acho assim, quando eu falo do portal de transparência, quando nós convidamos o Paulo, né? Foi uma sugestão, porque fica fácil de achar, mas você veio aqui e mostrou. Então, Paulo, tá no site aí. E eu falei pra ele que mostraria pra E ele. o Paulo é um irmão, mora no coração, como você também virou um amigo, como o Wendel, graças a Deus tem muitos amigos aí do ramo. E tá aqui, tá no site aí, é só entrar e ver, cara. E agora vamos falar a qualidade deles. Os caras são bons no que eles se propõem a fazer, né? O Paulo não se propõe a fazer o trabalho dele. Então é bom, o cara é bom. Não tô falando mal dele como profissional, eu só tô falando dele como associação. Ele comentou também que a associação se perdeu depois que os caras lá, depois dos caras saiu, que os caras, né? O movimento foi saindo gente mês a mês. Então saiu gente em épocas completamente diferentes por motivos que a gente nem sabe. Depois eles apontavam motivos, né? Então, a crítica dele que a gente se perdeu, pelo contrário, a gente sempre manteve o que eles pediram. E na minha visão, vim pensando nisso hoje, esses caras têm que ser mais gratos a mim do que eu a eles. Com todo respeito, Juliano Alcântara, porque assim, eu nunca chamei o Juliano para pedir nada para ele, nada. Pelo contrário, no passado, você não faz isso aqui para mim, você não me ajuda nisso, ou lá no grupo, você sempre meio que trabalhando e sempre, sem problema nenhum. Ele saiu por outros motivos. Fica, Leandro saiu, fica, Johan saiu, fica, eles não quiseram ficar. Aí depois quando sai, não, vocês estão apagando a minha história. Apagando? A gente chamou o Johan para contar a história dele. Aí a mensagem que ele mandou pra menina, e até puxei a orelha dela, não me manda essas mensagens, não quero. Eu pedi pra você já falar com ele justamente que eu não quero, porque é sempre a mesma ladainha. Não, vocês apagaram a nossa história. Vocês saíram. Cara, eles são bons até hoje. Você acha que eu fiquei feliz com a saída dele? Eu fiquei desesperado. Meu Deus, os caras saíram. E não saíram brigando com a gente. Não, que não sei o que, demorou, tal. Daqui a pouco, o movimento se perdeu. Pô, você não falou isso pra mim? Você precisava ver na rede social. Eu apagando a tua história, a gente tá escrevendo a história dos pintores lá. Já tá no capítulo 5. Tá nome de todo mundo que participou. Eu vou colocar nome dos caras que saíram. Então, assim, eu tô honrando o que esses caras fizeram. Tô pegando, eu sou... For ver, eu gosto de conservar as coisas, né? Se for ver esse lado político. Eu falo pro pessoal, Douglas, que eu tive o privilégio, assim, de participar bem no início. O Marcos me certo? conta muito essa história. E eu entendo o seguinte,
As primeiras 3 pessoas que vieram falar comigo foram o Juliano, o Rafael e o Leandro. Então, esses 3 eu vou colocar aqui em movimento. Depois veio o Douglas. 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 Eu tô falando... Depois de quase um ano. mas assim, eu tô então falando não de foi- pessoas influentes nas decisões, tá? Eu tô Sim. falando... E aí entrou um monte de pintor que, eu era. Eu canso de fazer curso, o Márcio já viu isso, a gente vai fazer um curso para pintor, e aí tinha alguém do movimento, às vezes tem, e não vão procurar saber quem são as pessoas, né? Porque eu fui o fundador do movimento, já peguei isso umas 20 vezes comigo. né? Aí eu falei, jura por Deus? Jura? Você tava lá, né? Você tava lá mesmo? Não, eu digo, você tava lá. Não, eu tô dizendo assim, mas eu não lembro de ter visto você. Pô, a gente participou, tal. O Então, Marcos, assim. ele começou junto assim, né? O primeiro evento foi ele que... Então, assim, a gente fala o seguinte: não é que apaga a história, é que tudo é uma evolução. Tudo muda. Eu vou emendar com uma pergunta. Você quer ver uma coisa? O Douglas hoje abriu mão de uma situação e se encaixou num outro caminho. Por quê? Pô, se é para cuidar, eu vou cuidar do meu CNPJ. Eu penso muito isso, tá? Demais. Então eu sei o que passa na tua cabeça, porque também passa Você por não mim. pode fazer as coisas que você faria. Né? No seu CNPJ. E aí eu falo assim, Douglas, amanhã, eu acho que é por eleição que vocês escolhem, como que funciona isso para trocar? Para mim poder fazer a pergunta, eu preciso também entender isso. A gente sempre fez assim, do começo entrou o Carlão presidente. Tá. E aí, nesse tempo que eu estive lá, foi a renovação. Então, Tá. fica 3 anos e depois pode fazer mais 3. Tá. E aí, já, Eleição e reeleição. eles não é obrigado, né? Mas não tem quem queira fazer aquilo. Você entende? Não tem uma fila de gente. Os caras, Por exemplo, na próxima eleição eu vou me Ninguém- tornar candidato. Não, você quer isso pra mim, não. E minha obra tá cheia de obra, não E tenho quem esse tempo, vota? não. Então, a gente tem que achar alguém que queira fazer aquilo ali e dedicar a vida dele. Então, não tem votação. Tem salário? Não. Só tem salário para quem trabalha. Então, são separados que por legal. 2 coisas. Quem tem. O presidente, o gestor, Isso. que o cara que é o responsável, ele não ganha. Não, então, assim, quem toca a associação é quem trabalha. A gente chama de colaboradores. Sim. Trabalham e tem tarefa, missão, horário, tudo certinho. E tem o pessoal da diretoria, que são todos voluntários. O máximo que eles fazem, exato, ninguém quer. Então, quando você viu os caras indo embora, Juliano indo embora, Johan indo embora, Fernando Vicente indo embora, depois que os caras saiu, quem tocou foi Ser Justo, né? Tinha eu, mas foi um... Você não ganhava, irmão. Não, aí eu já entrei ganhando. Fernando Vicente, Johan Luiz, eu e o Cleiton Ramos. Nós 4 meio que foi esse quarteto que meio que tinha mais, né? Mas que segurou mesmo o rock and roll ali com a saída do Leandro, Juliano e Rafael, que manteve e continuou a associação. Depois que a associação saiu, aí eles foram saindo. Mas desde quando eu comecei, eu era professor formado, tinha trabalho de noite e de dia. E aí o Rafael falou, cara, você não quer trabalhar aqui pra gente? Em 2016, integral, a gente precisa de você faz computador, planilha, você manja tudo esse negócio. Cara, R$3.000 em 2016. E aí eu ganhava na época uns 4. Eu falei, cara, um propósito, pertencimento do grupo, eu senti aquela falta da... Não é o dinheiro, é o propósito. Teoria de Maslow lá, eu não sentia parte de grupo, eu não era Gaviões, eu não era da PT, eu não era bolsonarista, aí o movimento me deu esse pertencimento de grupo. E ali eu fiquei. E aí a escola falou, cara, se você continuar com esse negócio, você não vai poder continuar com a escola à noite. Porque eu queria ficar gravando vídeo, eles não queriam. Aí ensinando coisas. Porque você tem que mandar eles para lá para aprender. Você vai ficar ensinando coisa de graça na internet, a gente perde aluno. Falei, não, isso vai fomentar aluno. Não, então é melhor, então parou. Então eu perdi meio que os 2 empregos para ficar no movimento. Quando o Rafael, o Juliano e o Leandro saíram, o Fernando Vicente chegou e falou, Douglas, o seu salário, o Leandro vai sair, ele vai tocar a carreira dele, não tem quem fique, cara, só tem você, como que vai dar conta? Não dá conta. Eu tenho uma proposta, pega o seu salário, divide no meio e fica eu e você. E o Fernando Vicente, que é da NF3 Pintura, e assim a gente fez. Então, em 2018, 17 para 18, eu passei a ganhar R$1.500. Fiquei 3 anos recebendo R$1.500 e a cara atacando pedra na gente, que a gente é vendido, que a gente... E aí você vê os caras famosos. Irmão, isso não é um mercado, rico.
E aí eu falo, mano, eu não consigo nem pagar o boleto do negócio. Mas é isso que eu tô... É propósito, eu acordava feliz, eu não queria like, eu não queria dinheiro, eu tava realizado fazer uma associação, as pessoas entrar num evento, ó, os pintores, associações, ninguém nunca num evento falou, ó, graças ao fulano, não, eles não vai falar seu nome lá. Vai falar associação. Associação, eu me sentia feliz. Só que pros caras aquilo não é bom, na minha visão. E hoje... Sim, Hoje- Eles querem ser eles querem ser o ator. E ok, tem vantagem e desvantagem, aceita. Só que eles não querem aceitar a desvantagem de não fazer parte de uma associação. Quando esses caras morrerem, o que vai ficar? Não sei. A gente da associação é capaz de deixar uma história. A gente pode escrever a nossa história. Então, daqui 100 anos, 200 associação anos, fica. fica. Então, o que eu O tô Márcio fazendo? morre, o Pintando Negócios fica. Esses caras que hoje atacam a mim e tal, não, ok, não tem problema, porque eu vejo eles como eles estão só bobo. Então não é raiva. Então o que eu vou fazer? Esses caras fizeram parte, eu vou colocar o nome deles na história lá. Eles não querem, eu pedi, conta a sua história, eu vou pôr lá. Não, vocês não querem papo com vocês apagaram a nossa história. Eu tô pedindo para o Johan contar a história dele no site da associação. Ele responde que não vai contar a história dele da associação porque a gente tá escondendo a história dele na associação. Então só é bobeira dele. Um cara maravilhoso como um influenciador. Na época que ele começou com uma administração de falar de gestão, 19 anos, o que ele sabe de gestão com 19 anos? Você está entrando na faculdade. Qual a sua empresa de sucesso para você falar de gestão? Sabe o que foram falar para ele? Isso. Johan, continua. Porque na minha faculdade, Johan, muitos caras com diploma não estudaram nada. Eu aprendi coisas com cara semi-analfabeto. Lembra que eu falei no começo? Lembro. O cara Do pintor. Johan, continua. E de vez ele fazer isso comigo, Douglas, continua. Porque acabou, o movimento acabou. Amigos meus essa semana, o movimento se perdeu. Porque aqui no grupo podia falar de sábado, domingo, agora não pode mais. Cara, o movimento se perdeu. Entende? Então o movimento se perdeu. Não se perdeu. A gente só siga o caminho diferente. E eu vou querer sempre a união deles. Apesar de eles não querer com a gente, mas tudo bem. Isso dá like pra eles, né? Falar de repente mal da associação, tal, não sei o quê. Dá like e Você sabe que isso aconteceu? Eu vi acontecer isso no Corinthians, tá? Tinha um diretor, meu filho estava na base do Corinthians, tinha um diretor querido, e é querido até hoje, não tem quem fale mal desse diretor, não tem, tá? Pode ser contra ou a favor dele, mas vão falar bem dele. Pelo jeito, tratar. E um dia ele chegou no Corinthians, ele não conseguiu passar na catraca. Literalmente, tá? E falaram assim, ó, sobe no RH. Pô. E aí veio a sucessão. Olha, ó, o que o Márcio respondeu. Puta. E aí veio a sucessão. Só que eu tinha amizade também com a sucessão. E numa conversa de pai, me falaram assim, você não tá chateado? Tô. Ô, mas tá todo mundo cabisbaixo, você tá feliz? Peraí, gente. Para esse diretor que a gente ama de paixão entrar, alguém saiu. Concorda, Sim, Douglas? sim. Então, Olha assim, o seu ponto de vista. ele saiu agora e esse que entrou não tem nada a ver, só que ele tem direito de fazer o que ele bem entender. Porque agora é outra gestão, gente. É inteligência emocional, é outra coisa. Eu fui um dos únicos que saiu da diretoria do movimento e permaneceu no movimento, porque eu cheguei na diretoria logo no começo. Depois eu fui ver o cadastro dos caras que se cadastrou no movimento, eu sou o 3. Nossa. E Tô se falando, você hein, olhar ó, os dois você viu. primeiros, são 2 mulheres, que a gente nunca nem viu. Então, eu acho que são programadoras que fizeram os testes, na minha visão. Sim, pode ser. Então, na minha visão, eu considero que eu sou um dos primeiros a ir lá e me cadastrar. Eu não sou fundador, mas o que eu quero dizer? Eu estava lá. Eu estive preparado. Você faz parte. Tenho aí, né? bagagem, né, Dó? Os caras me chamou, cara, você precisa ajudar a gente, porque eu ajudava de graça. No dia seguinte que eles lançaram, eu tava em sala de aula mostrando, ó, tá vendo a logomarca do movimento? Os pintores estão se movimentando, vocês precisam se movimentar. Só que na época que foi falar de Primavera Árabe, o que é Primavera Árabe? Ninguém sabe o que é Primavera Árabe. Eu fui atrás de Primavera Árabe, o que é Primavera Árabe? Por que o Juliano falou da Primavera Árabe? E ele inspirou o movimento, foi a Primavera Árabe. E aí eu fui atrás, e aí você vê que muitos países da Primavera Árabe hoje está sob ditadura e conflito armado. Então, tipo assim, não é só
o que você quer fazer, que ele é pioneiro nisso aí, ninguém nunca vai tirar o mérito dele. Ele começou, precisamos fazer alguma coisa, cara. Porra, legal, isso, mérito dele. Mas o que fazer, ele não, como associação, não teve nada do que ele propunha assim, continuou. O que mais ficou foi a questão do Leandro e do Rafael, mudança de comportamento. Então, quando você olha as matérias primeiro, ele falava muito essa coisa de lutar. E é um espírito que a gente precisa ter. Só que o que eu oriento ele lutar como? Você também tem que orientar. Porque o que me soa isso? Eu costumo dizer que é papo de coach, papo de cartomante, papo de vidente, que ela fala coisas óbvias e nunca é específica aqui em nada. Por exemplo, você teve um grande amor. Todo mundo teve um grande amor. Você teve um grande problema. Todo mundo tem um grande problema. Uma grande alegria. Ou se não, um grande amigo seu vai te causar uma grande decepção. Sim, se não é um grande amigo meu, e se não é amigo meu, não será decepção. Só é decepção se é amigo. Você entende como as frases estão? Então, a última, para encerrar, essa coisa que eu vejo o movimento é: eu vou te dar um presente, hein? Te dar um presente. Não, mas eu não falei quando. Pô, mas já faz 1 ano. Fazem 2 anos, fazem 3 anos. Não, mas eu não falei quando. Aí você fala, cara, você tá com malandro. Não, mas então como você pode dizer que o cara é desonesto? Não há provas de que ele é desonesto, mas coisas que ele faz soa como estranho. E pessoas que pensam pouco a mais, reflete. O que ele quer dizer com isso? Então, mudança de comportamento, quem amarrou isso foi o Leandro e o Rafael. O Juliano não, aí ele ficou bravo que os caras amarrou nisso. Tipo assim, mudança de comportamento, ele queria esse lance de lutar muito, né? Então, não há problema nessa luta dele, porque eu acho que dentro dessa luta dele pode trazer frutos. Ele só precisa entender a luta dele, as vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem de eu ser influenciador? Cara, eu ganho muito dinheiro e tenho um like pra caramba. Qual é o problema de ser influenciador? Você tem que ficar aguentando hater, que não é fácil, e ficar se gravando todo dia. Oi, pessoal, eu tô aqui. Oi, pessoal, eu tô aqui. E aí, por exemplo, eu já vi que nem o brinco do Paulo, que ele faz vídeo olhando a parede assim. Ele não tinha muito conteúdo ali e brincou. Outro dia eu vi o vídeo do Juliano, vou ensinar vocês a tapar um buraco do furo da bucha. Falei, meu Deus, eu nunca tinha... Que dica maravilhosa. Ele me ensinou a tapar um furo de bucha. Acabou o vídeo. Você entende? Então, tipo assim, é conteúdo muito cru, muito raso. Então, é um problema. Agora, por exemplo, qual é a minha vantagem? Eu consigo fazer conteúdos muito mais elaborados. Mas qual a minha dificuldade? Eu tenho que aceitar. Eu não consigo levar esses cursos tão longe quanto esse cara. Se eles fizerem um curso, eles vão ter milhares de pessoas fazendo o curso deles. Se eu fizer um curso, vai ter centenas de pessoas. Aceita a sua vantagem, aceita a sua desvantagem. Foca no que você é ruim. Então, eu preciso divulgar. E eles precisam estudar mais. E parar de falar besteira por aí. Ó, Existe mercado pros dois. Hein? O Douglas me colocou aqui algo que eu tô passando na minha fase profissional, né? E às vezes a gente precisa de resposta, não é? A gente não é assim? Tudo tem. A gente fica pensando e fala, mas tô no caminho certo, tô no caminho errado? E aí eu tô te escutando e você colocou uma situação, muito clara, porque a gente tem, hoje eu sou gerente nacional de vendas, legal. Então eu coordeno uma equipe de vendas. Quantos tem? 1, 10, 20, 30 ou 50? Não importa, você tem que coordenar. Caramba, se eu sou bom para coordenar, eu tenho que ser bom para executar. Você concorda? E aí me vira a chave na cabeça. Não, agora eu não quero mais coordenar, agora eu quero executar. Eu quero ver se eu sou bom do jeito que eu mostro para as pessoas. E aí me vem uma outra história que emenda com coach. Eu tenho, como o Márcio brinca com a pedra natural, eu tenho um pouquinho com o coach. Sabe por quê? A gente conversa com o coach fala assim, se você me fizer um plano, me der aqui tanto por mês, eu vou fazer você... Ser foda. Ser foda. Você vai ser o cara que... Mas se eu sou bom pra te ensinar, eu não tenho que ser bom e eu não tenho que ser o foda? Qual é o seu exemplo? O que você fez? Eu falei no podcast do Wendel. Eu, o Leandro Piovesan, o Juliano Alcântara e o Johan Luiz não ganhou dinheiro pintando parede. Aceita. Eles são bons, caras, mas a gente está tratando de pintores que não querem ser igual a vocês, influenciadores. Ou eu de bastidor. Eu que sou estudioso, pesquisador. São pintores que estão lá na ponta, se ferrando, não tem dinheiro para pagar o boleto. Como que eu vou fazer esse cara ganhar dinheiro, abrir a cabeça dele,
aquilo eu falei no começo, não adianta eu querer mudar o marketing, mudar a loja, eu posso tentar, mas eu preciso mostrar que o foco é ele mesmo. Então, cara, olha para você mesmo, tenta achar defeitos, coisas que podem ser melhoradas e melhore. Então, meu curso é justamente para isso. O Raio-X da Pintura vai destrinchar tudo. Formas de começar na pintura. Tem pessoas que dizem que eu não sou pintor porque eu não comecei do método tradicional. Aí você começa a pesquisar quantos métodos as pessoas podem virar pintor por vários motivos, N motivos. E aí, então, quer dizer, só é pintor quem começou como ajudante, teve um mestre, sabichão, que muitos anos, você vai... Então o Wendel Lazotti não é pintor? Exatamente, é isso que eu tô... Porque ele é especialista em Mas efeito. falam isso pra ele. É igual, por exemplo, o Paulo... E pra mim é pintor, porra. Foi falar do Paulo, por exemplo, foram falar, por exemplo, da questão do Paulo, o negócio do dente dele, ele comentou, da boca, ele prefere dar alimento para a família dele. Então, tipo assim, são questões que é a escolha do Paulo. Eu posso questionar, discordar, ele, com educação, mas jamais eu vir num podcast e falar, não, quem não vai num dentista não merece ter serviço. Cala a boca, cara, você só tá falando besteira, ninguém tá pegando a sua opinião. No podcast você dá a sua opinião, mas quando você tá falando de um terceiro, isso é muito perigoso. Paulo, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, você não acha financiar, dividir, e aí você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você dá uma sugestão, não precisa escolher um, você pode fazer as coisas aos pouquinhos ao mesmo tempo, você vai cuidando daqui, cuidando dali. Então, o que eu quero ensinar para esse pessoal é prudência e mostrar que eles só estão passando vergonha falando besteira. E, como falei para vocês no começo, eu não tenho seguidores, like, mas eu sou influente no meio, assim, né? Conheço. Porra, eu quis te convidar. O Marx na hora topou, falou, Douglas, conheço, vamos convidar sim e tal. E realmente você é influente, sim. Agora muita gente fala, o cara quando é pintor não pode falar. Não pode, velho, porque você briga pela classe, você tá ali. Você parou de pintar. Vamos juntar A vida tomou outro rumo e você parou de pintar. Eu parei de pintar. Minha vida tomou outro rumo. E eu falo até de pintor. Separar e entender que todos são importantes. A Paula é importante, o formato do Juliano, do Johan, dos caras é importante. Mas uma associação é baita importante. E ninguém tem. Sim. Influenciador, se um sumir, tem outro. E a associação porque a associação sumir. não tem dono. Né? Exatamente. Isso. Não, é o que nós falamos, né? O Márcio morre, o Pintando o negócio que foi criado vai continuar. O Douglas morre, a associação vai ficar. A associação brasileira, cara, não é nacional, não é regional, né? E lógico que eu recomendo, inclusive eu recomendo as regionais, no formato da edição de Juiz de Fora, já viu? Associação de Juiz de Fora. Tem uma associação que é de relevância, só tem a nossa e essa outra que aparece no meio aí, né? Se existe outra, não tá aparecendo. E lá foi numa cidade que eles fizeram outro formato, eles fizeram um centro de treinamento. A Cheryl Williams patrocinou eles dão treinamento lá com frequência. Então é legal, é prática e tal, mas eles não se envolvem tanto nas outras questões que a gente se envolve, como ação social, doação de sangue, ajuda de fundo de auxílio, com cursos online, essas coisas. Então tudo é importante. Então, esses caras entendendo. E, assim, eles entender que existe muito pintores influentes no meio, que são estudiosos, caras que podem ajudar. Então, eles considerar que existe essa galera. E essa galera tá trabalhando, tá fazendo. E eles só querem diminuir esse tipo de trabalho, como começa a diminuir o tipo de início na pintura. Não, mas você quer. Para finalizar o meu argumento, o pintor muitas vezes quer ser químico. O pintor não é químico. Pintor quer ser colorista? Pintor não é colorista, a não ser que você fez um curso com o Márcio ali, aí é pintor e colorista. Então se resume a nossa função, aplicar o produto na parede. Quando quer falar técnica, pergunta pro técnico, colorista, fala com a loja, fala com o colorista. E quando o cara é influenciador, seja influenciador, fala de coisas influenciadoras. Quando você for de uma associação, você fala de associação. Se você é influenciador e quer falar de associação, você só tá falando bobeira, porque você em nenhum momento me deu oportunidade de me defender, nunca ofereceu ajuda. Já pensou a gente tem ajuda desses caras? Nossa. Maria, cara, arrebentava. Junta duas situações grandes, né? Então é meu grande sonho, assim, que eles parar com essa bobeira deles aí e a gente se junta. Não precisa ser amigo, né? Mas eu pensei também, eu saindo da diretoria, é legal que de repente você vai estar na FECOM? Vou estar lá. A gente tá com um stand enorme lá, hein? Ixi, contei. Estamos com um stand grande lá. Spoiler! Vou lá tomar um café com vocês, porque nós vamos passear na FECOM todo mundo. Lotado. Eu vou lá tomar um café contigo e a gente
Putz, é muito curto tempo, tá vendo? Eu gosto demais de conversar com o pintor. Olha como esse jogo virou, cara. Esse podcast começou focado 100% no comercial, né? Aí, tipo, não, vamos convidar um pintor, tal. Putz, eu amo sentar pra falar com comercial, que hoje é minha profissão, mas eu amo falar com E pintor. vocês podem colocar esse sentimento, esse feeling que vocês têm no pintor. Porque esse feeling meu de ser vendedor muda tudo na hora de eu entrar numa loja ou até fazer reuniões com as empresas. Eu falo do meu poder de influência pelo fato de eu... Não, poder de influência não, desculpa, não é poder. Tem uma certa influência, porque poder se eu pudesse mudar tudo, né? Eu não tenho esse poder, eu tenho só vontade. Mas a minha influência é pelo fato de eu sentar com todos eles e conversar, ouvir, expor minha ideia, ouvir o que eles têm a dizer, é tentar construir algo, né? Então, o pintor, a hora que ele começa a colocar ele também como parte do problema, ele vai conseguir se desenvolver muito mais, ele vai conseguir crescer muito mais, o mercado se desenvolve muito mais. Então, a gente consegue juntar forças, cara. E aí, a indústria também, no começo, não tinha relação com o pintor também já não ajuda, né? Ó, eu fui lojista há 15 anos, eu não vendia tinta para pintor. 15 anos eu nunca vendi tinta para pintor, porque eu não era muito do balcão, eu ficava no telemarketing. E telemarketing vende para indústria, para shopping, para construtora, então a gente não esperava o cliente vir só no balcão. Aí eu chegava numa loja, falava, cara, vocês me põem uma mesa e um computador ali para você ver se eu não vendo. Não, mas a gente quer. O balcão não vira, cara. Eu ia pro interior, os caras punham uma mesa, um computador e não dava um mês, 2 meses, eu tava vendendo como se fosse 1 ou 2 vendedores dele lá. Então, a hora que todo mundo abria a mente para isso e colocar ele como protagonista, ele como responsável, e usar a associação a seu favor, não precisa necessariamente pagar, mas o que eu falo é o seguinte: a gente precisava criar o que a indústria não tinha. A indústria tem comercial, financeiro, contábil, fiscal, jurídico. As indústrias não têm um setor de pintor. Ah, é um setor de pintor. A gente criou esse setor fora, usa esse setor. O setor de pintor passa para os meninos lá. Agora que vocês têm parceria, então, se vira, pô, compartilha aí, chama os pintores, preciso de vocês aí. É a função de vocês, me ajuda aqui, que é multiplicar o que existe, entendeu? Então, usa isso. A loja usa o movimento a favor deles. Pega o líder, a hora que você chama um líder, São José do Rio Preto, qualquer interior da Bahia, do Nordeste, eles chamam a gente lá, eles ficam emocionados. Poxa, precisa ver quem me procurou hoje. Pô, o pessoal da Brasília me procurou. Sério? Nossa, que legal, tal. Ah, o pessoal da loja X me procurou hoje. Nossa, que legal. Então os caras começam a se apaixonar pela marca, pelas pessoas, começam a ajudar vocês, e depois, quando vocês se não puderem estar com a gente, eles vão continuar gostando de você e cliente de vocês. Sim. Então não vai ser, e diferente do influenciador, mas a gente tem, as indústrias não tem o setor de pintor, mas a indústria tem o setor de influenciador. Ajuda pra caramba. Só que quando ela parar de pagar, o influenciador não vai mais trabalhar para eles. E a associação vai continuar te ajudando. São líderes espalhados pelo Brasil todo. Imagine, você quer visitar uma obra que está com problema na Paraíba, eu consigo mandar um líder nosso lá para ver, ajudar vocês para mandar foto do problema. Um exemplo. Ou ir lá e tentar trocar ideia, ajudar de alguma forma. Então a gente pode ajudar de várias formas. A hora que esses influenciadores, agora a mensagem é para o pintor, eles conseguirem também se conectar a gente vai muito mais longe. O influenciador tem o poder de fazer algo ir mais longe, só que o movimento tem poder de base, o poder de trabalho de estrutura, que o pintor não tem esse tempo. A gente tem. Então a gente está preparando toda a estrutura para crescer os próximos 10 anos aí. Estudo, revista e tratar de especialização. Top Vai demais, puxar o hein? negócio para cima só. Parabéns pela aula e muito obrigado pela aula. Obrigado. Adoro. Douglas, deu tempo, meu irmão, mas foi um prazer e eu não imaginei. Mas já, pô. Eu não imaginei que ia ser. Tem que vir outros, não tem jeito. Eu não imaginei. Não, na FEICOM nós vamos marcar já um próximo. Opa! Eu quero fazer um depois da FEICOM com você, se você puder. Eu não imaginei que ia ser diferente. Eu imaginei que ia ser um bate-papo fantástico. Desde quando eu assisti o seu, que você participou com ele, eu falei assim, Marcos, eu vou convidar o Douglas. E foi fantástico. Concordo com muita coisa que você falou aqui. Você deu uma aula realmente pra gente. Então, assim, o pintor tem que ser mais mente aberta. O pintor influencer também. Eu penso que se juntar a galera, os influencers com a associação, puta, é uma força
que aí fica sem proporção. Indústria nenhuma vai aguentar com essa união. Muito obrigado, meu irmão, pela aula que você deu hoje. E o Pintando Negócios está de porta aberta para você, para a associação, para o movimento, como para os influencers, para todo mundo. Nós somos da... Eu vou pedir até para a gente marcar um outro e para falar especificamente do curso. Legal. do teu curso. Eu tenho tudo aqui, cara. Porque, meu, eu acho que a gente vai ajudar demais esse Já tô indo pro pessoal. 5º curso. Top. Se você quiser uma força, a gente pode conversar para a gente Quero. ajudar a divulgar. Tá, gente? Você conta com a gente. Obrigado de coração. Eu que agradeço o convite. Pra gente é uma grande honra, né? O objetivo nosso, tanto quando hoje, quando lançamos, nunca foi bater de frente. A gente percebia que, quando falávamos de Primavera Árabe, era bater de frente por bater. Não, mas bater de frente não é necessariamente a gente brigar. Então vamos sentar, conversar. Então nosso objetivo é somar. Então, né, você fala, se a gente se juntar com os outros pintores, a indústria vai ganhar ainda mais. A gente nunca vai usar a nossa força para pressioná-los. Não. Você entendeu o que eu Sim, quis sim. dizer, né? Assim, porque a indústria, ela é muito grande. Quando eu falo unir os dois, não vai ter... A força fica muito grande, né? Porque Pra fica o indústria digital também, com a pra indústria associação. também. Imagine Sim. pintores influentes virem falar que a associação se perdeu, que ela não presta mais ajuda pro próprio, sem saber, e poxa, isso é ruim pra gente, né? É a mesma coisa eu vir aqui falar que o trabalho deles não é bom, eu vim aqui e falei, é bom, o que eles propõem é bom, só não é bom quando eles só falam de associação e tal, que não é legal. Mas eu que agradeço o convite, muito obrigado, e eu fico à disposição, se precisar vir aqui conversar com uma pessoa que é contra minha opinião, e seria maior prazer, eu prometo não baixar o nível e manter a Não, mas conversa aí sempre a alto. educação é... Exatamente, e não vai ser nunca... Você vê que até quem ataca a gente, eu vejo eles com bons olhos, assim, só Sim. tão bravos assim, né? Mas Sim. faz parte. Obrigado pelo convite, obrigado a Gente, todos. muito obrigado. Tamo junto. Até a Gente, próxima. obrigado. Valeu.